Fala, pai! Então, quarta-feira, dia 2 de outubro, vamos para mais um dia de dicas e palpites aqui no canal One Tipster. Lembrando, né, que é um conteúdo para maiores de 18 anos, né? Jogue sempre com responsabilidade. São meramente dicas de apostas. Logo, 1h45 da tarde, vamos iniciar com o jogo da Liga dos Campeões, Shakhtar e Atlanta. Então, como podemos analisar, são times bastante over. O Shakhtar, dentro de casa, nos últimos 5 jogos obteve 4 vitórias e 1 derrota. O Atlanta fora é um time over, porém obteve nos últimos 5 jogos 1 vitória, 3 derrotas e 1 empate. Como podemos perceber, o Atlanta não é aquele time do ano passado, aquele time que impressionava em sua forma de jogar, né? É um time bastante over, porém não vem obtendo um resultado bastante preciso. Então, analisando a campanha dos dois times, eu acredito que vai ser um jogo aberto. É um jogo para mais de 1,5 gols. As odds é baixa, porém dá para acrescentar em algum bilhetinho. Acredito também no ambos marcam. É uma cotação boa, tá pagando 1,70. Vamos para o segundo jogo do dia. É o jogo entre o Aston Villa e o Bayern. O Aston Villa, pessoal, o Aston Villa em casa, nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. É um time que marca muitos gols também, porém sofre gols também, viu? O Bayern de Munique fora vem fazendo uma campanha extraordinária. Nos últimos 5 jogos obteve 5 vitórias e é um time que marca muitos gols. Porém, analisando as odds, eu acredito que vai ser um jogo aberto com mais de 1,5 gols. Eu acredito que o Bayern vence essa partida, mas para não correr muito risco, vamos Bayern, empate e anula. Se quiser buscar algo mais arriscado, ambos marcam. Tá pagando 1,44, 1,47 depender da casa. É uma boa também para quem quer correr mais risco. Vamos para o terceiro jogo do dia, é o jogo entre o Benfica e o Atlético de Madrid. O Benfica dentro de casa, nos últimos 5 jogos, obteve 4 vitórias e apenas 1 derrota. É um time que marca muitos gols também, porém sofre gols. O Atlético de Madrid fora, nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias e 2 empates. É um time que marca gols, porém vem sofrendo poucos gols. Analisando as odds, pode perceber que as odds estão bastante alta. Para não correr risco, vamos de Atlético, empate anula. Outro resultado que eu acredito que pode acontecer é mais de 1,5 gols nessa partida. Vamos para mais um jogo do dia. É o jogo entre o Lille e o Real Madrid. Nos últimos 5 jogos, o Lille em casa obteve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Já o Real Madrid não é aquele time que mete medo nos seus adversários ainda, porém é um time de se respeitar. Nos últimos 5 jogos obteve 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. Eu acredito que o Real Madrid não perca esse jogo. É um jogo para Real Madrid, empate anula, se você quiser não correr risco. Porém, acredito no jogo aberto, é um jogo para mais de 1,5 gols. É uma odd baixa, mas que dá para acrescentar em algum bilhete. Se você for aquele cara que gosta de correr mais risco, eu acredito que Vinícius Júnior finaliza pelo menos 2 vezes no gol adversário. Vamos para mais um jogo do dia, que é o jogo entre Liverpool e Bolonha. O Liverpool dentro de casa vem fazendo uma campanha espetacular. O Liverpool é um time que marca muitos gols. Nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 1 derrota e somente 1 empate. Já o Bolonha fora não vem fazendo a campanha bem. Nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É um time que sofre muitos gols. Analisando as odds, dá para acreditar na vitória do Liverpool, que está pagando 1,20. Se você é aquele cara que não gosta de correr tanto risco, dá para acreditar mais de 1,5 gols também. É uma odd baixa que dá para acrescentar em algum bilhete. Vamos para mais um jogo da Liga dos Campeões, que é o jogo entre o RB Leipzig e a Juventus. O RB Leipzig em casa vem fazendo uma campanha espetacular. Nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, 2 empates. É um time que marca muitos gols. Já a Juventus fora não vem fazendo uma campanha extraordinária. Porém é a Juventus, né? É um time italiano, é um time trancado, que sofre poucos gols. É um time difícil de se ganhar. Nos últimos 5 jogos obteve 2 vitórias, 2 empates e somente 1 derrota. Eu vejo que essa odd está favorecendo um pouco
ao RB Leipzig, porém eu entrarei handicap asiático, mais um Juventus. Encerramos Liga dos Campeões, vamos entrar na Copa do Brasil. É o jogo entre Atlético Mineiro e Vasco. Eu acredito que vai ser um jogo truncado, porém, dentro de casa, o Atlético costuma ser forte. Nos últimos 5 jogos obteve 3 vitórias, um empate e somente uma derrota. É um time que sofre poucos gols dentro de casa. Porém, o Vasco fora não vem fazendo uma boa campanha. Vem de 4 empates nos últimos 5 jogos e somente uma vitória. É um time que sofre gols. Analisando as odds, eu acredito em pelo menos um gol do Atlético Mineiro. Acredito também Atlético Mineiro empate anula, se você não quiser correr tanto risco. Vamos para o último jogo do dia, que é o jogo que ocorre entre o Flamengo e o Corinthians. O Flamengo dentro de casa, nos últimos 5 jogos, obteve 3 vitórias, um empate e uma derrota. É um time que tem marcado poucos gols, tem sofrido gols também. Já o Corinthians dentro de casa vem melhorando a cada dia, mas fora de casa vem de 4 derrotas e somente uma vitória. É um time que sofre gols. Analisando as odds, eu acredito no jogo truncado. É um jogo para menos de 3 gols e meio. Tá pagando baixo, mas dá para acrescentar em algum bilhete. Se você não quiser correr tanto risco, dá para fazer Flamengo empate anula. Finalizamos por hoje. Vou deixar para vocês aqui agora um bilhetinho